Hoje nós vamos falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Bem-aventurados os pobres de espírito, ou como eu gosto de falar, os pobres em espírito, ou os humildes em espírito, para ficar melhor ainda. Vamos entender um pouquinho deste capítulo. Falaremos dos itens 1 a 6, cujos os subtítulos são: o que se deve entender por pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado. Esse tema está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, nas bem-aventuranças. Na verdade, o capítulo 5 faz parte das bem-aventuranças, e esta é uma bem-aventurança, que é assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Para quem não sabe, as bem-aventuranças é um resumo, um apanhado de todos os ensinamentos de Jesus, dito por ele, proferido por ele, para uma multidão em uma montanha, Monte Tabor, que a gente chama. E esse é um dos ensinamentos. Para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, primeiro a gente tem que entender o que são esses pobres em espírito, né? Muitas pessoas acham que é não ter posse. Ser pobre em espírito é não ter posse. E não é isso. É uma coisa muito mais profunda do que matéria, do que financeiro, do que essa materialidade que a gente vive. É muito mais profundo. Em resumo, pobre em espírito é aquele que é humilde. Humildade. É disso que o tema fala. Só que mesmo essa palavra humildade tem vários conceitos. E eu trouxe alguns aqui para a gente refletir. Se a gente for, por exemplo, no dicionário Oxford, ele fala o seguinte: humilde é aquele que não é vaidoso, que tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. É aquele que é modesto. Eu, por exemplo. Né? Brincadeira. Em outro lugar, tem no site Russell Belford, fala assim: a humildade é a capacidade que uma pessoa tem de perceber a si mesma e levar em conta a necessidade e o bem-estar das pessoas com quem interage, ao invés de focar somente em si. Esse conceito é muito bacana também. Já no site Infopédia, ele traz o seguinte conceito: é o sentimento, humildade é o sentimento proveniente do conhecimento dos próprios erros ou defeitos. Vejam que cada lugar desses que eu fui buscar o conceito fala de humildade de uma forma diferente. Todos estão certos, todos estão errados não, né? Mas todos estão certos. Vai. Só que a gente precisa se aprofundar um pouco mais nessa questão da humildade, para entender o porquê que os humildes, neste caso, herdarão o reino dos céus. E o que é esse reino dos céus que ele fala aqui? Quem já ouviu algumas preleções minhas sabe que às vezes eu faço umas coisas diferentes. E eu gosto muito de trazer coisas que não são espíritas, por exemplo, um poema, uma canção, para que a gente, em cima disso, reflita a respeito do tema em questão. Então, hoje eu trouxe uma canção, que são de dois compositores que eu gosto muito, nordestinos, que é o Chico César e o Dominguinhos. O Dominguinhos já até partiu para o lado de lá da cortina, né, como a gente fala, já desencarnou. E o título dessa canção é Deus me proteja. Mas, Eduardo, que raio tem a ver uma canção do Dominguinhos e do Chico César, cujo título é Deus me proteja? Que raios tem a ver com humildade? Né? Sejam humildes, espere eu falar, por favor. Brincadeira, gente. Mas vamos lá. Nas primeiras frases da primeira estrofe, a gente já pode refletir algumas coisas a respeito disso. Ele fala assim: ele faz uma oração. A primeira estrofe é como se fosse o início de uma oração. Ele fala assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Gente, a primeira frase já é fantástica. Deus me proteja de mim. Quantas vezes a gente faz uma oração pedindo que Deus nos proteja de nós mesmos? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Uma boa parte de nós e uma boa parte do nosso tempo, nós achamos que as nossas verdades é que são as verdades. Que o nosso ponto de vista é que está correto. Sem conseguir compreender que, na verdade, o nosso ponto de vista é apenas a vista de um ponto. E esse ponto de vista é relativo a todas as experiências que a gente vem angariando ao longo da vida.
Então, é o meu ponto de vista. Por mais que a gente possa estar numa discussão, por exemplo, enfim, no trabalho, em casa, e ache que o que a gente está falando aqui é o correto, se nós nos colocássemos, talvez, do lado de lá, da outra pessoa, com a vivência que ele teve, será que ele também não está correto? Será que nós dois não estamos corretos? Nós achamos, às vezes, que nós somos os detentores da verdade. Mas, na verdade, como diz Jesus, a verdade, apesar de ser uma só, ela é baseada, a forma como a gente vê, é apenas um fragmento dela. Então, se nós não estivermos abertos para enxergar outros pontos de vista também, a nossa consciência não amplia. A gente sabe que uma reta é feita de vários pontos. Uma figura geométrica plana é feita de várias retas, como um quadrado, por exemplo. Uma figura geométrica em 3D é feita de várias figuras em 2D. E assim a gente vai ampliando a nossa consciência. Então, quanto mais nós estivermos abertos para escutar o outro, para ouvir a opinião do outro, mais nós ampliamos a nossa consciência. E isso é humildade. Quando o Chico fala, que o Chico e o Dominguinhos falam, Deus me proteja de mim, é disso que ele está falando. Me proteja desse meu orgulho, que às vezes é tão forte, do meu egoísmo, que é tão forte que eu não consigo nem enxergar que o outro também tem razão. Me proteja porque eu sou imperfeito também. Eu também me equivoco. Quantas vezes no trabalho, por exemplo, eu tive uma opinião, uma outra pessoa, um colega do trabalho tinha outra opinião, e eu queria impor a minha opinião. Às vezes a gente é esperto, a gente tenta ir pelas beiradas, assim, para impor as nossas verdades, né? Achando que o outro é bobo, ou enfim. Mas será que se eu não tivesse parado para ouvi-lo, nós não teríamos crescido juntos? Existe uma historinha bem interessante de dois garotos que brigavam muito na escola, brigavam muito. E cada um achava que ele que estava certo, né? Então não, mas é que o outro me provoca, o outro é que começa a briga, etc, etc. E a professora, vendo aquilo, chamou os dois, colocou um de um lado da mesa, outro do outro lado da mesa, e aí pegou uma bola, aquelas bolas grandes que vocês conhecem. Vocês já assistiram Chaves aqui? Tem aquela bola do Kiko, aquela grandona, né? Redonda, aquela que ele queria que fosse quadrada. Aquelas bolas grandes, ela botou em cima da mesa e falou, você, que cor é essa bola? Aí ele, é branca, professor. A bola é branca. Para você, que cor é essa bola? Tá vendo como ele está errado? Como é que ele pode estar vendo uma bola branca? A bola é preta. Ele é burro. Ele não sabe o que está falando. Por isso é que a gente briga. E aí a professora deixou eles falarem, discutirem, etc e tal. Em determinado momento ela falou, agora vocês dois vão lá para frente e olhem a bola. Metade da bola era preta, metade da bola era branca. Então cada um estava vendo pelo seu ponto de vista. Os dois estavam errados? Os dois estavam certos. O errado é achar que só o nosso ponto de vista é que é válido, ao invés de olhar o do outro. Quando a gente começa a enxergar que em cada um de nós, existe um lado bom, mas também ainda existe um lado sombrio. Sombrio no sentido de coisas que nós temos que nos aperfeiçoar, que nós temos que crescer, que nós temos que deixar ampliar para iluminar. Quando a gente percebe isso, que cada um de nós, cada um de vocês, tem essa luz interior, mais fácil é percorrer a vida. Mais fácil é encontrar as saídas das arapucas que nós mesmos nos armamos. Jesus, quando olhava para os apóstolos, ele não via as imperfeições dos apóstolos. Ele sabia que aqueles homens eram seres humanos, sim, imperfeitos, tinham suas vicissitudes, enfim. Tiago e João, por exemplo, eram chamados de filhos do trovão, porque eles queriam brigar, queriam impor as coisas. Pedro, por muitas vezes, também foi assim, né? Tanto é que ele pegou a espada e cortou a orelha lá do soldado que estava prendendo Jesus, e ao mesmo tempo, logo depois daquilo, ele se acovardou. Enfim, eles tinham seus altos e baixos. Mas Jesus, quando olhava para cada um deles, o que ele enxergava era a potência que cada um deles tinha. Gente, imaginem quando no mundo nós, ao invés de enxergarmos o defeito do outro, ou os nossos, começarmos a enxergar as potências de cada um.
a possibilidade de crescimento do ser humano é gigantesca. Cada vez que a gente for entendendo e compreendendo mais isso. E enxergar essa luz, enxergar que nós somos irmãos imperfeitos, é um ato de humildade. Isto é humildade. Humildade no sentido de pensar que eu não sou melhor do que o outro. Nós todos somos luzes. Somos seres em expansão. Somos seres que estamos no mesmo barco, na mesma jornada evolutiva. Mas aí a gente continua com a canção, porque ele fala, nessa mesma estrofe, fala: Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Um ato de pedido, é um pedido para que Deus proteja Ele mesmo, né? Ilumine os caminhos. Isso também é um ato de humildade. Quando a gente reconhece que não estamos sós, que existe toda uma pleiade de espíritos, de irmãos espirituais, o nosso mentor ao nosso lado, e a gente conversa com eles, a gente entende que também precisa de ajuda, reconhece isso, assim como Pedro fez quando Jesus disse para ele, Jesus estava andando nas águas e Pedro quis: não, eu vou andar também, me chama que eu vou. Tem até uma música, né? Me chama que eu vou. Me chama que eu vou, ele entrou na água, começou a andar, e aí fica com aquele sentimento: poxa, eu posso andar e tal. E de repente ele começa a afundar, por causa das suas dificuldades, etc. e tal. Jesus estende a mão e ergue a Pedro. O que Pedro fez ali? Ele permitiu ser ajudado. Permitir ser ajudado, reconhecer isto, também é um ato de humildade. É um ato de humildade. Mas às vezes nós somos teimosos, né? Pra caramba. Às vezes, homens, isso é para nós, tá? A gente está perdido na estrada, está buscando uma cidade qualquer, ou enfim, no meio da cidade, querendo encontrar um endereço. O companheiro está aqui do lado, a companheira está aqui do lado, e fala assim: pede ajuda para aquela pessoa que ele deve saber para onde a gente vai, onde é que é o lugar. Aí a gente fala assim: não, eu me acho. Né? Isso acontece comigo direto. Isso é não ser humilde. Parece que a gente quer demonstrar que nós não queremos demonstrar as coisas que ainda temos que aprender. Buscar a humildade é entender isso, que nós temos ainda muito a caminhar, muito a compreender. E ele continua aqui, o Chico e o Dominguinhos continuam a canção falando assim: caminho se conhece andando. Então, de vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Gente, a gente só aprende caminhando. Ficar parado, achando que as coisas vão cair do céu, é um ato de orgulho. Porque a gente acha que nós somos melhores do que os outros. Uma vez eu assisti uma preleção de um preletor espírita, que ele é psicólogo também, e ele fala que atendeu um paciente, e o paciente estava fazendo, há muito tempo que ele fazia concurso público. Estava estudando há muito tempo para fazer concurso público. Aí na sessão ele estava todo animado, e estava: agora eu vou passar. Mas por quê? Por que você vai passar? O que você acha que vai passar? Porque eu estou orando todo dia, estou rezando para passar no vestibular, no concurso, todo dia eu estou fazendo oração. Mas você está estudando? Mais ou menos. Mas eu estou fazendo oração, estou orando para passar no concurso público. Aí esse palestrante psicólogo fala para ele: tudo bem, mas você acha que de todas as pessoas que estão fazendo concurso público, uma boa parte também não está orando? E ao mesmo tempo que está orando, está estudando? Você acha que Deus vai escolher um ou outro? Eu acho que não. Achar isso é orgulho. Ser humilde é entender que a responsabilidade pelo nosso crescimento é individual, é nossa. Mesmo que a gente venha aqui na casa espírita, que a gente queira tomar um passe lá atrás, que isso nos revigora, né? A gente dá aquela respirada, mesmo assim, a cura dos nossos males é de responsabilidade de cada um de nós. Entender isso é ser humilde. É buscar este reino que já existe em cada um de nós. Nós só conhecemos a nós mesmos se nós andarmos, se nós caminharmos. E essa caminhada, essa jornada da vida é fantástica.
Mas às vezes nós nos apegamos muito lá no final, ao invés de aproveitarmos todo o caminho que a gente está percorrendo. E quando a gente olha muito lá para o final, nós não vemos as pedras no caminho e tropeçamos. E aí, nossa, por que essa pedra estava no meu caminho, né? Simplesmente porque eu não estava prestando atenção na minha vida, no que acontece no meu hoje. Achar que nós vamos chegar lá no final rapidamente é orgulho. Saber que nós temos que dar um passo de cada vez, é humildade. E cada vez que a gente dá um passo, mais felizes nós ficamos pelo passo que nós estamos dando. Sócrates, o filósofo grego, uma vez perguntaram para ele: por que, Sócrates, que as pitonisas eram as médiuns que ficavam nos templos lá, enfim, as profetisas, né? Por que as pitonisas acham que você é o ser humano, o homem, enfim, mais sábio do momento, da nossa época? Aí o Sócrates tem uma frase fantástica: só sei que nada sei. Isso é uma visão humilde. Porque se a gente for parar para pensar, gente, o que nós sabemos é uma gotinha no oceano imenso. E às vezes a gente está em algum lugar e se acha o bambambam, né? Acha que a gente sabe demais, sabe muito. E a gente sabe que sabe. Mas tem muita coisa ainda para a gente aprender, para a gente evoluir. Não adianta que a gente queira que tudo seja perfeito, porque isso não vai acontecer. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. As turbulências acontecerão. Então, identificar isso também é um momento de humildade. Por que nós estamos aqui? Será que a gente veio a passeio? Não, nós estamos aqui porque aqui é o lugar que a gente vai aprender. É o local onde nós temos as coisas certas para acontecerem conosco, para termos os aprendizados corretos. É para a gente pagar por alguma coisa? Não. É para que a gente tenha todos os aprendizados necessários para a nossa encarnação, para o nosso caminhar evolutivo. E outra coisa que o Chico também tem uma frase muito bacana, que ele fala, tudo passa. Entender que tudo passa também é um momento de humildade. É um pensamento humilde. Porque entender que, apesar de nós estarmos passando por possíveis dificuldades, tudo passa. O mundo não está contra nós. A gente fala às vezes isso, né? O universo está conspirando contra mim. Isso é orgulho. Achar que o universo, o cosmos, a espiritualidade, Deus, está olhando para mim e falando: você vai sofrer, eu quero que você sofra. Ah, pelo amor de Deus, né? É muito orgulho da nossa parte. Muito pelo contrário, Deus quer que a gente seja feliz. Nós só viemos para cá para que a gente tenha os aprendizados que nós mesmos pedimos, na maioria das vezes. Continuando a canção, ele fala assim: perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter tido, não olhar, não ver. Ou seja, achar que nós dominamos tudo, né? Achar que nós somos bons, praticamos a caridade, então nós somos bons. Então, achar que nós somos e, na verdade, nós só estamos. Achar que o outro é pior do que eu, orgulho, ao invés de entender que todos nós estamos no mesmo nível evolutivo, mais ou menos no mesmo nível evolutivo neste planeta. Senão nós estaríamos em outros mundos, em outras dimensões espirituais, né? Jesus disse uma vez para Nicodemos era um doutor da lei judeu na época, e a luz se fez no mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Neste momento, Jesus estava falando da luz que ele veio trazer para o mundo. Mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Eu queria que você levantasse a mão para a pergunta que eu vou fazer agora. Todos nós acreditamos na mensagem de Jesus? Nós acreditamos na mensagem de Jesus? É isso, eu não senti firmeza, não. Nossa, pouca gente acredita. Tá bom. Jesus disse: vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Será que a gente acredita nisso?
Será que a gente olha para o outro e olha, poxa, você me está fazendo, me está causando assim um desequilíbrio, está me ajudando a ter um desequilíbrio, mas você é luz. Você é luz, meu irmão. Será que a gente fala isso? Difícil, né? É difícil a gente fazer isso. Mas se a gente começar a prestar atenção, a gente vai começar a entender que sim. Só que as experiências dessa pessoa que nos está causando, entre aspas, desequilíbrio, talvez não façam com que ele não consiga enxergar isso. Ele mesmo não enxerga que é luz. Assim como nós, muitas das vezes, não enxergamos que nós somos luz. Quem daqui olha no espelho e fala assim, eu te amo, cara? Difícil, né? A gente olha no espelho para escovar o dente e acabou-se, né? Não, as mulheres se olham mais no espelho, vai. Ou não, né? Eu me olho direto no espelho, sou muito vaidoso, enfim. Mas a gente precisa se olhar no espelho, não no sentido do espelho em si, mas de se auto-analisar, de se auto-enxergar. E entendemos que nós somos luz, sim. Nós somos centelhas divinas, sim. E cada um de nós também é. A vida se torna muito mais fluida quando a gente enxerga isso. E aí, para finalizar a canção, ele fala: bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído e espalhar bem-querer. Quando a gente chega nesse ponto, ou seja, o que a gente faz pela vida não é anotado, sabe, por nós mesmos. Não, eu fiz isso hoje, eu fiz isso, aquela outra coisa hoje. Hoje eu vim fazer uma palestra espírita. Quando a gente faz as coisas de forma espontânea, sai distraído pela vida, sendo humilde, sendo amor, a gente espalha bem-querer. E quando a gente espalha bem-querer, a nossa vida fica repleta de bem-querer. Isso é humildade. Humildade é saber que nós podemos fazer isso. Isso não é orgulho. Olha que interessante, né? Humildade é sabermos que cada um de nós pode fazer isso. Mesmo aqueles que a gente tem alguma rusga, algum probleminha, mesmo eles são filhos de Deus, são centelhas divinas. E é possível eles espalharem bem-querer. Se nós tivermos uma visão um pouco diferenciada, se nós pararmos um pouco para ouvir o outro, sendo humildes, nós espalharemos bem-querer em todos os lugares que a gente passe. Então, recapitulando a música, desde o início, só para a gente levá-la para casa e refletir. Ele fala: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem-querer. É linda a música, né? Muito bonitinha, adoro essa música. Gente, quando nós deixamos o nosso egoísmo de lado, quando nós enxergamos a todos como irmãos, quando nós nos perdoamos pelas nossas falhas, isso é um ato de humildade também. Tudo se torna mais leve. As ideias, as soluções, as dificuldades, elas parecem surgir de uma forma muito mais espontânea, como se fosse um passe de mágica. À medida que nós deixamos a nossa luz brilhar, sem querer, de forma distraída, nós espalhamos bem-querer. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, porque o reino dos céus, na verdade, está dentro de cada um de nós. Humildade é amor. Amor é deixarmos o ser divino que existe em nós brilhar. E quando a gente faz isso, o reino já está aqui dentro. Por isso, aqueles que são humildes herdarão o reino dos céus. Porque, na verdade, eles já vivenciam o reino dos céus. Que a gente possa passar a semana refletindo a respeito disso. E identificarmos ao longo da semana, ao longo dos dias, enfim, não só dessa semana, o quanto nós conseguimos deixar que a nossa humildade, nesse sentido de enxergar o outro, de aceitar os pontos de vista,
de conversar, de ouvir, o quanto isso é benéfico para nós e o quanto nós conseguimos já fazer isso ao longo dessa nossa jornada.